Amados, amém? Convido você a abrir sua Bíblia comigo, um texto que já foi mencionado aqui, livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12, dos versos 21 a 28, esse é o texto básico da nossa meditação de hoje. Neste domingo, irmãos, tão especial, onde nós relembramos de uma forma mais enfática, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o sentido verdadeiro da Páscoa. É importante, irmãos, nós entendermos também a história dessa celebração. Portanto, nós vamos meditar no texto que é o relato da primeira Páscoa, como foi mencionado aqui no contexto em que o povo estava no êxodo, como diz o próprio nome do livro, no êxodo do Egito para a terra prometida. Êxodo capítulo 12, do 21 ao 28, todos encontraram? Farei a leitura, peço que você, por gentileza, acompanhe com atenção o que a palavra de Deus nos diz. Êxodo capítulo 12, do 21 ao 28, assim nos diz a palavra do Senhor. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isto, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Amém. Oremos. Senhor, mais uma vez, Senhor, nós queremos rogar a Tua iluminação, a Tua ajuda, ó Deus. Ó Pai, nós que estamos aqui reunidos em Teu nome, celebrando, ó Deus, este culto que é para Ti somente, nós temos o desejo, Pai, de entender a Tua palavra, de nos alegrar com ela, ó Deus, de viver a Tua palavra, Senhor, em nossos dias, até que o Senhor venha nos buscar, ó Pai. E para isso nós precisamos da Tua ajuda, Senhor, da Tua ajuda para entender o texto, da Tua ajuda, ó Deus, para sermos motivados, ó Deus, inclinados a fazer aquilo que o Senhor nos ordena em Tua palavra. Ó Deus, nós precisamos da Tua iluminação, nós precisamos que o Senhor nos guie, nós precisamos, ó Deus, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e os nossos corações. Ó Pai, nós oramos confiando que o Senhor mesmo nos ensina, o Senhor mesmo fala aos nossos corações, o Senhor esclarece as Tuas leis, ó Deus, reveladas a nós aqui nessas páginas sagradas. Ó Deus, que o Senhor fale conosco agora, e que nada, ó Deus, nem ninguém possa atrapalhar, ó Deus, este momento que o Senhor fala conosco e nós ouvimos como servos fiéis. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, neste domingo onde nós celebramos, como eu já disse, de uma forma mais especial, a Páscoa, é importante, irmãos, nós lembrarmos o quão impressionante é a forma como Deus cuida do seu povo. Nós devemos, irmãos, ser lembrados num dia como esse, que Deus cuida da igreja. Deus, Ele cuida da igreja, irmãos, como um Pai bondoso. Deus, Ele cuida da igreja, irmãos, como um Senhor soberano. Foi Deus mesmo quem nos elegeu.
Antes da fundação do mundo, Ele escolheu um povo para si. E com este povo eleito, Ele formou a sua igreja, instituiu sacramentos, ou seja, meios através dos quais Ele comunica a sua graça conosco. Deus nos ensina, irmãos. Ele nos ensina minuciosamente como nós devemos viver e de forma clara Ele nos ajuda a compreender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Deus, irmãos, nos alimenta. Ele não nos priva do alimento espiritual. Deus nos alimenta com o pão espiritual. Que privilégio, irmãos, é fazer parte desse povo, o povo de Deus, um povo que não precisa criar para si mesmo um culto, um povo, irmãos, que não precisa inventar rituais, um povo, irmãos, que não precisa inventar instituições, doutrinas, segundo o seu próprio coração, segundo a sua própria imaginação. Nós não precisamos. Nós somos um povo que prontamente e graciosamente nos submetemos àquilo que Deus nos deu, aquilo que em seu cuidado Deus criou para nós como sua igreja, como seu povo. Irmãos, nós temos uma herança rica, riquíssima, e que nos foi transmitida de geração em geração. Irmãos, assim é a nossa fé. A nossa fé é uma aliança que Deus fez com os homens e que chegou até nós, sendo transmitida de pai para filho, de filho para neto, de geração em geração. A nossa fé, ela é histórica, a nossa fé, ela é estável, a nossa fé, ela é firme, ela permanece a mesma, porque o nosso Deus é imutável, Ele é estável, Ele é firme, Ele não muda. Todo este capítulo, irmãos, que nós já lemos algumas partes dele, tanto na liturgia quanto agora em nosso momento de reflexão, ele nos leva a refletir sobre isso, a forma como Deus sempre cuidou do seu povo, desde o início. Esse texto nos mostra, irmãos, a fidelidade e o cuidado de Deus para conosco. Aqui, irmãos, Deus instruiu os israelitas sobre a celebração da primeira Páscoa. Nós temos aqui, irmãos, um relato da origem desse evento, dessa festa, dessa celebração, um ritual que simbolizava salvação, libertação da escravidão no Egito, para o povo de Deus que havia vivido mais de 400 anos sob a opressão de Faraó. E o Faraó, com o seu coração endurecido, não queria libertar o povo de Deus. Note, irmãos, que neste texto que nós lemos, nós temos aqui um relato bastante detalhado. Deus não traz aqui, irmãos, instruções vagas, genéricas. Deus não traz aqui, irmãos, um resumão. Nós temos aqui, irmãos, se nós lermos do início do capítulo, desde o capítulo 1 até o final deste capítulo, nós vamos ver que algumas ideias aqui são até mesmo repetidas, enfatizadas, explicadas minuciosamente, passo a passo. São explicações bastante detalhadas, mostrando o zelo de Deus para com o seu povo, a preocupação do Senhor em guiar o seu povo na terra prometida, em um momento tão delicado como esse. Deus havia enviado, irmãos, como nós já dissemos aqui desde o início, 10 pragas ao Egito, 9 pragas a essa altura, uma após a outra, contra Faraó. E o contexto dessa passagem vai dizer que Deus mandou essas pragas também contra os deuses egípcios. E agora, irmãos, Ele envia a 10ª praga, a morte dos primogênitos. Mas em sua infinita misericórdia, mas em sua infinita bondade, Deus ofereceu ao seu povo, e somente ao seu povo, uma maneira de ficarem salvos. Deus ofereceu apenas aos israelitas, irmãos, uma maneira deles serem libertos da morte. A razão, irmãos, pela qual Deus visitou os lares deles não foi para destruí-los, para o povo de Deus não, embora eles merecessem também por seu pecado, mas para instruí-los acerca da salvação. Como os egípcios, Israel também merecia o juízo de Deus por causa da sua desobediência, mas diferente dos egípcios, eles tinham, irmãos, aqui uma instrução de Deus. E se eles crescem e obedecessem essa instrução, eles seriam salvos. O povo de Deus
precisava de expiação pela culpa, precisava de perdão dos seus pecados, e Deus deu isso a eles. Deus ofereceu isso graciosamente a eles na forma de um cordeiro sacrificado, oferecido pelo pecado do povo. E como igreja, irmãos, nós somos chamados a seguir os ensinamentos e as instituições do Senhor, assim como os israelitas naquele tempo, irmãos. Eles que obedeceram às ordenanças divinas, nós também devemos seguir esse exemplo, porque aqui nós somos desafiados a obedecer às instruções, os princípios estabelecidos por Deus em sua palavra. A história do Êxodo, irmãos, é a nossa história. A história do Êxodo, irmãos, nos lembra a importância de permanecermos fiéis à nossa fé histórica, sem acrescentar nada a ela, sem inventar novos costumes, novas doutrinas, novas instituições, para que possamos experimentar a continuidade da graça e desse cuidado de Deus revelado aqui, irmãos, nessa passagem. Neste domingo, onde nós celebramos a Páscoa, é importante, irmãos, nós entendermos essa história, entendermos, irmãos, esse relato da primeira Páscoa. E nós vamos olhar para esse texto, irmãos, em dois momentos. Primeiro, nós vamos ver aqui as regras, as instruções para a celebração da primeira Páscoa. Isso vai do verso 21 ao 23. E depois nós vamos ver que Deus, através de Moisés, ordena o povo a fixar essa data em seu calendário. A Páscoa agora é instituída e deve ser observada para sempre, é o que nos diz o texto aí no final do verso 24. Versos 21 a 23, nós temos aqui as instruções. Eu vou ler novamente. O texto diz: chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o com sangue que estiver na bacia e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor por aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Deus já havia, irmãos, explicado a Moisés como a Páscoa deveria ser celebrada. Parte disso nós já lemos aqui na liturgia. E agora, irmãos, é a vez de Moisés, agora, em posse dessas informações, explicar agora ao povo como a Páscoa deveria ser celebrada. E isso está relatado exatamente nesses 3 versos que nós acabamos de ler. Moisés repassa as instruções para o povo, dizendo como eles deveriam celebrar essa festa. Moisés, irmãos, então convoca todos os anciãos de Israel. Ele chama aqueles que são os líderes das tribos, os líderes das famílias. Irmãos, essa é uma informação bastante importante desse texto. Ele instrui, irmãos, esses homens acerca da escolha e do sacrifício do cordeiro pascal. E cada família deveria sacrificar um cordeiro. E o texto vai dizer lá no versículo 5 que o cordeiro deveria ser sem defeito, macho e de 1 ano. Eles deveriam sacrificar esse cordeiro e comê-lo. Em seguida, irmãos, Moisés ele traz mais algumas instruções. Depois de repassar, ele traz aqui mais algumas instruções acerca dos cuidados que eles deveriam tomar para que eles fossem libertos da morte, para que eles ficassem imunes ao anjo da morte que passaria naquela noite. Era necessário, então, irmãos, que o povo prestasse bastante atenção ao que Moisés ia dizer agora. Era necessário, irmãos, que eles prestassem atenção não apenas para celebrar o ritual da forma correta, da maneira que Deus havia determinado, o que obviamente eles deveriam fazer, mas também, irmãos, para garantir a proteção deles, para que eles não perecessem, para que eles não fossem feridos, pois se eles não cumprissem as regras que Deus estabeleceu aqui para a comemoração da Páscoa, através de Moisés, eles não seriam salvos da 10ª praga, eles seriam feridos, e consequentemente os seus primogênitos, os seus primeiros filhos, morreriam. O texto vai dizer, irmãos, no contexto dessa passagem, que naquela noite não houve casa em que não tivesse um ferido, em que não tivesse um primogênito morto, exceto, é claro, no caso aqui, para os filhos de Deus.
E o processo, irmãos, que Moisés passa ao povo é o seguinte: eles deveriam imolar o animal, derramar o seu sangue numa bacia e pegar um molho, um ramo de isopo, que era uma planta que era usada em rituais de aspersão, molhar aquela planta, aquele cacho de planta, aquele ramo de planta, aliás, aquele buquê, e molhar no sangue que estava na bacia e aspergir o sangue daquele animal nas laterais da porta, no batente da porta e também naquela parte de cima, no batente, aquele batente horizontal da porta. Eles foram instruídos também, irmãos, a permanecerem dentro de casa e comerem aquele animal assado, não cru, não cozido em água, mas assado. E se a família fosse pequena demais, eles poderiam convidar outra pessoa para que eles pudessem comer todo aquele animal durante a noite, porque no outro dia não deveria sobrar nada, como Deus havia ordenado. E permanecendo em casa e celebrando aquela festa, comendo pães asmos e ervas amargas, eles garantiriam, aliás, Deus garantiria a segurança deles durante a noite, quando a morte passasse por cima deles. O sangue, irmãos, era um sinal do sacrifício que havia sido feito pelo pecado do povo, protegendo assim, irmãos, não apenas os filhos deles, mas toda a nação. Era um sacrifício, irmãos, não apenas para livrar da morte, mas um símbolo da expiação do pecado. Eles seriam libertos do destruidor, como diz o final do verso 23, que por muitos é chamado como o anjo da morte. Então eles deveriam comer aquele cordeiro. Irmãos, vale observar que Deus deu essas instruções a Moisés, e aqui eu chamo bastante a atenção de vocês, isso tem tudo a ver com o que nós falamos no início. Deus dá as instruções a Moisés, e Moisés, por sua vez, comunica aos anciãos de Israel. Irmãos, essa dinâmica, a forma como o texto se movimenta aqui, as coisas vão acontecendo, chama a nossa atenção, porque isso aqui é instrutivo para a igreja também para os dias de hoje. Perceba, irmãos, Deus, o pastor de Israel, o pastor supremo, fala a Moisés, o pastor da congregação dos filhos de Israel, que fala aos anciãos, os chefes de cada clã, de cada família, que falam aos pais, os representantes de cada casa, os cabeças de cada família, que eram responsáveis por realizar, por preparar esse banquete e também ensinar a sua família sobre o significado dessas coisas, como nós vamos ver daqui a pouco. Como nós dissemos, irmãos, no início, a nossa fé ela é manifestada por meio de uma aliança que é passada, que é comunicada verbalmente de geração em geração. Deus, em sua soberania, decidiu que a sua aliança seria espalhada, seria perpetuada através da comunicação verbal. E às vezes, irmãos, nós desprezamos essa dinâmica. Às vezes, irmãos, nós pensamos numa espiritualidade muitas vezes nós olhamos para a nossa espiritualidade pensando, é somente eu e Deus, né? Isso se revela em frases como, só Deus pode me julgar, o que importa é que Deus conhece o meu coração, Deus sabe da minha vida, não, eu adoro a Deus sozinho em casa, só eu e Deus. Mas a nossa fé não é assim, irmãos. A nossa fé, irmãos, envolve aqui famílias, envolve aqui um povo, envolve aqui liderança, envolve aqui, irmãos, ofícios, papéis. Deus decidiu em sua soberania comunicar a sua verdade, a sua vontade dessa forma, nessa economia, nessa dinâmica. Deus decidiu que fosse assim. É por isso, irmãos, que nós não devemos desprezar isso aqui. O próprio Jesus Cristo, quando veio como um cumprimento cabal de tudo aquilo que nós já lemos aqui, que apontava para Ele, Ele comunicou essas verdades falando, ensinando, e Ele se utilizou de recursos para tornar os seus ensinamentos cada vez mais claros, ou não, em alguns casos. Nós devemos, irmãos, muito àqueles que Deus escolheu para nos instruir, para nos ensinar, para nos discipular, para pregar a palavra de Deus para nós, pastores, presbíteros, os nossos guias, pessoas que pregaram para você e através dela vocês conheceram o Evangelho. É assim que a nossa fé é transmitida. E é impressionante isso, irmãos. Isso não é simples.
não é algo sem importância, sem nenhum peso, porque se nós pararmos para pensar, irmãos, um homem com 12 amigos comuns, 12 homens que ele escolheu comuns, viraram esse mundo de cabeça para baixo apenas falando, apenas comunicando a mensagem de Deus, apenas comunicando a vontade do Senhor. Esse é o enfoque, irmãos, dos próximos versículos. A instituição da Páscoa como um memorial, um sacramento, um meio, irmãos, de graça que fazia com que o povo pudesse se lembrar dessa grande salvação. A Páscoa é instituída agora e deve ser observada para sempre. Eu peço que os irmãos, por favor, somente os irmãos, leiam dos versos 24 a 28, por gentileza. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e foram os filhos de Israel que fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Irmãos, Moisés, depois que ele traz essas instruções, ele conclui aqui esse recado ao povo com dois imperativos. Primeiro, era que o povo deveria continuar guardando a Páscoa quando chegassem em Canaã. Versos 25 e 26 nos mostram isso. Eles estavam saindo do Egito, eles passariam uma temporada no deserto e estavam rumando para a terra prometida. O lugar que mana leite e mel, a terra que Deus tinha prometido aos patriarcas. E agora, a descendência deles receberia essa terra, mas eles deveriam se lembrar deste dia. Deus queria garantir que o povo jamais se esquecesse dessa grande salvação. Irmãos, isso é uma marca desses primeiros livros da Bíblia, de Êxodo em diante, esses 4 últimos livros do Pentateuco. Isso é um tipo de frase, um tipo de exortação, irmãos, que aparece o tempo todo no livro. Porque o tempo todo o povo se esquecia do Senhor e das coisas que Deus havia feito de forma maravilhosa, de forma extraordinária. Irmãos, se nós pararmos para pensar que logo após o povo ter atravessado a pés enxutos o Mar Vermelho, a primeira coisa que Moisés disse ao povo é: lembrem-se do Senhor, e como Ele salvou vocês, e como Ele tragou os egípcios com os seus exércitos no Mar Vermelho. O povo se esquecia de Deus constantemente. Constantemente Moisés exortava o povo a se lembrar de como Deus havia tirado eles do Egito, da casa de servidão, com mão poderosa, com braço estendido, porque o povo se esquecia facilmente, murmurava diante das dificuldades, sentia saudades do tempo de escravidão. E aqui, irmãos, nós temos ele ordenando, em um desses muitos casos, um historiador da igreja chamado Clair Davis, ele define a vida cristã, ele descreve a vida cristã como uma combinação de amnésia e déjà vu. O que ele quer dizer, irmãos, é que o cristão muitas vezes precisa aprender as mesmas lições. As lições muitas vezes básicas, mais rudimentares da fé cristã, aquelas que se aprendem no discipulado ou quando é criança na igreja. Algumas lições nós devemos aprender sempre e de novo, porque é muito fácil, irmãos, nós nos esquecermos dela. A Páscoa, irmãos, foi um caso desse aqui para o povo de Deus. E por que não dizer, irmãos, que também é assim em nossos dias, em que muitos hoje se esquecem do real significado da Páscoa. E não nos importa, irmãos, se os descrentes não sabem o sentido verdadeiro da Páscoa. O grande problema, irmãos, é quando nós trocamos o sentido verdadeiro da Páscoa pelos costumes deste mundo caído, deste mundo que é inimigo de Deus. Não há problema nenhum, irmãos, é óbvio, comer chocolate em datas como essa. O problema, irmãos, é quando muitas vezes nós trocamos Cristo
pelo coelhinho da Páscoa, quando nós deixamos, irmãos, de prestar atenção nas lembranças escandalosas para a nossa mente, na lembrança terrível do Cristo crucificado, por um coelhinho fofinho, por chocolate, presentes e comemorações alegres, como se tem feito hoje em dia, irmãos. Mas o povo deveria se lembrar da salvação, do livramento que Deus deu ao povo, e nós, irmãos, não podemos também se esquecer do sentido da Páscoa. A Páscoa, então, foi fixada no calendário do povo de Deus, como uma festa religiosa e um meio de graça também para o povo. Eles, irmãos, não poderiam se esquecer que aquele dia foi um dia memorável. E é por isso que Moisés diz lá em Deuteronômio 5,15: te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali, com mão poderosa e com braço estendido. É por isso, irmãos, que salmos inteiros, séculos depois, foram escritos com o simples propósito de lembrar o povo dessa libertação, dessa salvação. Salmo 78, Salmo 106, 105, 1 Crônicas 16, nós meditamos recentemente, irmãos, no Salmo 136, onde o salmista ali também convoca o povo a render graças ao Senhor, olhando para trás, olhando para a história, olhando para vários eventos em que Deus cuidou do seu povo, e um desses eventos era o Êxodo. O salmista disse: lembrai-vos das maravilhas que Deus fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. O segundo imperativo que Moisés faz aqui, irmãos, é dizer que os pais tinham que ensinar a Páscoa aos seus filhos. Versos 26 e 27. 26 e 27. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito, que ritual, que comemoração é essa? Vocês devem responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. É o sacrifício da Páscoa. Era isso que eles deveriam explicar aos seus filhos. Os israelitas, irmãos, eram lembrados disso ano após ano, quando celebravam a Páscoa. Eles explicavam isso aos seus filhos, quando os seus filhos não entendiam, ou queriam conhecer, ou estavam curiosos por esses costumes. Irmãos, o povo de Deus obedeceu às ordens. O povo de Deus fez exatamente o que Deus determinou. Olhe comigo para o verso 28. E foram os filhos de Israel, e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Eles obedeceram, tanto aqui, como em comemorações futuras. Eles continuaram celebrando a Páscoa. 40 vezes, nos 40 anos, no deserto, Números 9, do 1 ao 5. Quando entraram na terra prometida, eles continuaram observando a Páscoa. Assim que Josué atravessou o Rio Jordão com os israelitas, naquela nova pátria, na terra prometida, sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles comemoraram a Páscoa. Capítulo 5 de Josué, versos 10 e 11. A continuidade desse ritual, irmãos, e eu chamo a sua atenção para isso, é tão importante que ela se estendeu até os dias de Jesus. Jesus guardou a Páscoa. Jesus aprendeu a Páscoa com os seus pais. Certamente José e Maria ensinaram a Páscoa a Jesus. Talvez, por que não dizer, Jesus um dia perguntou para José, para Maria, sua mãe: que rito é esse? E certamente ele ensinou. Em Lucas 2, do 41 ao 42, irmãos, é relatado que todos os anos seus pais, os pais de Jesus, iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, eles subiram para a festa, e o texto vai dizer, segundo o costume. Então veja, irmãos, era costume da família de Jesus, bem como das outras famílias daquela época, celebrarem a Páscoa. Em Mateus 26, 17 a 19, Jesus mesmo organiza a Páscoa. Jesus mesmo organiza a celebração da Páscoa com os seus discípulos, mostrando, irmãos, que ele também valorizava e observava essa festa de acordo com os preceitos estabelecidos pela lei de Deus aqui no Êxodo.
Irmãos, a observância da Páscoa por Jesus não era apenas um ato de conformidade com a tradição, não é apenas porque Jesus admirava a sua tradição, as raízes históricas da sua fé, do seu segmento, das suas origens judaicas, mas também, irmãos, ele manifesta aqui a sua compreensão profunda do significado da Páscoa, do símbolo da Páscoa, da profecia que a Páscoa traz, porque ao longo de sua vida, com os seus ensinamentos, com a sua obra, com a sua vida, Jesus demonstrou que a Páscoa apontava, irmãos, para Ele mesmo, porque Ele é a Páscoa, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual que foi prenunciado, anunciado aqui nessa passagem que nós acabamos de ler. O sacrifício perfeito que traria libertação espiritual para todo aquele que nele cresce. Todo aquele que crer em Jesus é salvo da morte, como o povo que creu aqui em Deus, obedeceu às ordens do Senhor e foram libertos da morte. Nós lemos aqui hoje que João Batista, quando viu Jesus vindo até ele, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Jesus mesmo se identifica, irmãos, como o Cordeiro Pascual durante a última ceia, quando ele instituiu o sacramento da Santa Ceia. Ele disse: este é o meu corpo, este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, o sangue que é derramado em favor de vocês. Bebam, façam isso em memória de mim. Ele estava, irmãos, indicando que o seu corpo, o seu sangue seria sacrificado, assim como o Cordeiro Pascual foi sacrificado no Êxodo, para a salvação de todos aqueles que crescem no seu nome. Portanto, irmãos, a Páscoa não apenas tinha valor para Jesus, não apenas tinha a ver com a tradição, com os costumes, com a origem de Jesus, mas também, irmãos, era uma sombra que apontava diretamente para Ele, como cumprimento final, como cumprimento cabal, perfeito daquele ritual antigo. Como Cordeiro de Deus, que oferecia a sua vida para redimir a humanidade do pecado. Irmãos, não é sem razão que Jesus Cristo foi sacrificado, derramou a sua vida em nosso favor, exatamente no período da Páscoa. João capítulo 19, verso 14. Jesus foi sacrificado, o Cordeiro de Deus foi sacrificado, quando o povo judeu naquela época estava celebrando a Páscoa. Irmãos, o teólogo Philip Ryken, ele olha para isso e ele percebe que neste texto aqui é como se Deus tivesse mostrado para o povo de Israel naquela época um vislumbre, uma visão apenas, mesmo que incompleta, da cruz. Deus estava preparando o seu povo para receber Cristo. O autor diz assim: assim como talvez o cordeiro tenha sido abatido na entrada, na porta da casa, caso em que havia sangue em todos os 4 lados da porta, semelhantemente, quando Cristo foi crucificado, houve sangue no topo da cruz, saindo da sua cabeça ferida, sangue em ambos os lados, fluindo das suas mãos pregadas, sangue no fundo, fluindo dos seus pés transpassados. Jesus, irmãos, é o Cordeiro de Deus, Ele é o nosso substituto, Ele é aquele que morreu para que nós não fôssemos feridos com a morte. Ele morreu a nossa morte, o Cordeiro perfeito oferecido em nosso lugar. Ele sofreu a penalidade, irmãos, que nós merecíamos sofrer por causa dos nossos pecados. E assim como os filhos de Israel estavam cobertos pelo sangue, envoltos no sangue naquele banquete, nós também somos cobertos, lavados pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz.
E esse texto, irmãos, nos leva a pensar em nossa vida hoje como igreja, e no privilégio, irmãos, que nós desfrutamos hoje, e de como, irmãos, também é importante para nós lembrarmos disso. Irmãos, parte da nossa fé é exercitar a nossa memória, é olhar para trás e pensar em tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo. Um povo que já foi perseguido, um povo, irmãos, que já foi perseguido por homens poderosos, mas sempre foi cuidado pelo Senhor. E nós, irmãos, devemos lembrar desses eventos e ver o quão maravilhoso é o cuidado de Deus para conosco. Um cuidado, irmãos, que somente os crentes gozam, somente os crentes desfrutam deste cuidado pastoral do nosso Deus. Da mesma forma, irmãos, que a Páscoa foi observada por gerações posteriores a esse evento, como um memorial da salvação concedida por Deus, nós celebramos a ressurreição de Cristo, que é o evento central da nossa fé. Cristo morreu e venceu a morte para que nós não morrêssemos, irmãos, por causa dos nossos pecados. E domingo após domingo nós somos lembrados disso. Todo domingo, irmãos, é Páscoa. Nós estamos aqui hoje celebrando a Páscoa de uma forma mais especial, mas todo domingo é dia de celebrar a ressurreição de Cristo. Especialmente, irmãos, no dia da mesa do Senhor, da comunhão com Deus, na sua santa refeição, a Santa Ceia. É por isso, irmãos, que algumas igrejas, inclusive, celebram a Santa Ceia todo domingo. Algumas igrejas preparam a mesa do Senhor todo santo domingo, justamente por causa desse entendimento de que nós nos reunimos no domingo para lembrar. Nós estamos aqui, irmãos, para lembrar, para celebrar esse evento maravilhoso que aconteceu séculos antes de nós. Irmãos, é impressionante como muitas vezes nós participamos da mesa do Senhor de uma forma negligente, leviana, irreverente, quando na verdade, irmãos, nós deveríamos estar contristados por causa do nosso pecado, maravilhados por causa da redenção, alegres, irmãos, porque Jesus Cristo veio e morreu em nosso lugar. É por isso, irmãos, que Jesus Cristo mesmo nos diz que nós devemos lembrar dele nessa ocasião. A nossa mente não deve estar preenchida com outras coisas, com as coisas que nos deixam inquietos, com as coisas que estão acontecendo no mundo. Não, nós paramos e refletimos e pensamos no sacrifício de Jesus Cristo, e comemos do pão e bebemos do vinho e anunciamos a sua vinda, anunciamos a sua morte até que ele venha. É por isso, irmãos, que como cristãos nós não devemos rejeitar essa refeição, essa santa refeição que comunica graça às nossas vidas. O crente, irmãos, não pode se recusar a participar da mesa do Senhor, porque Jesus Cristo diz que quem não come do seu corpo e não bebe do seu sangue, não tem parte com Ele, não faz parte do seu reino. É por isso, irmãos, que nós não devemos adiar também essa decisão. Nós que muitas vezes, irmãos, não se decidimos por Cristo, não entregamos a nossa vida a Ele, ficamos indecisos, empurrando com a barriga. Outro dia eu decido, outro dia eu penso nisso, e nós muitas vezes, irmãos, não pensamos nas implicações práticas disso. Jesus Cristo diz: quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo no meu reino. É impressionante, irmãos, como muitas igrejas falam bastante da Santa Ceia, né? E nós, muitas vezes, irmãos, às vezes nós até nos esquecemos, facilmente faltamos no dia da ceia, facilmente nos esquecemos deste evento, irmãos, tão memorável para nós, que nos lembra que também nós fomos libertos da opressão, da escravidão, assim como o povo era escravo de Faraó no Egito, nós éramos escravos de Satanás, nós fazíamos a sua vontade, mas Cristo, irmãos, morreu em nosso lugar, morreu por causa dos nossos pecados, e hoje nós somos livres. A Páscoa, irmãos, aponta para Cristo como um sacrifício definitivo, e nós precisamos valorizar e manter vivo
vivas essas tradições, esses ensinamentos, essas instituições, proclamando o Evangelho a toda criatura. Isso implica, irmãos, em não apenas celebrar um ritual, não é apenas isso. Não é apenas, irmãos, lembrar da Páscoa uma vez por ano, mas é também, irmãos, proclamar a vinda de Jesus Cristo, ensinar isso às pessoas ao nosso redor, aos nossos filhos, como o texto nos diz aqui. É essencial entendermos, irmãos, o significado da obra redentora de Cristo, que é prenunciada aqui nesse evento. Que nós possamos, irmãos, olhar a cada domingo em que nós nos levantarmos da nossa cama e nos prepararmos para vir para a igreja e lembrar, irmãos, que nós estamos aqui não apenas para cantar musiquinhas com algumas pessoas com as quais nós temos afinidade. Nós não viemos aqui, irmãos, para ouvir uma boa música ou cantar uma música. Nós não viemos aqui, irmãos, para tomar café, como nós costumamos fazer aqui na congregação. Nós não viemos aqui, irmãos, para ver a performance do pregador ou do músico ou de quem está cantando. Nós não viemos aqui, irmãos, para olhar para a vida dos irmãos, para a roupa que o irmão está vestindo, se o irmão está bem vestido ou está com uma roupa não muito atraente. Nós não viemos aqui, irmãos, para olhar para esse edifício, para esse lugar. Nós não viemos aqui, irmãos, apenas para fazer parte de uma rede social, de uma comunidade. Não é só isso, irmãos. Nós estamos aqui nessa festa que é das famílias, como era aqui na primeira Páscoa, onde famílias são reunidas para se lembrar de Cristo. E todas as vezes que você estiver aqui na congregação, você será lembrado da morte, do sepultamento e da ressurreição de Cristo para a nossa salvação. Porque nós não temos outra mensagem. Não importa, irmãos, se nós pregamos em Gênesis, em Êxodo, em Número, em Levítico, em Números, em Deuteronômio. Não importa se nós pregamos nos históricos, nos proféticos, nos poéticos. Não importa, nós sempre pregaremos a mesma mensagem. Você sempre ouvirá o mesmo evangelho. Você sempre será lembrado do mesmo sacrifício. Até que você tome uma decisão, entregue a sua vida a Cristo ou não, e seja confirmada de uma vez por todas a sua queda, a sua perdição. Mas o meu desejo, irmãos, é que a graça de Deus, revelada nesse evento tão crucial, desse drama, dessa história da redenção, a Páscoa, a ressurreição de Cristo, nos encoraje a viver para a sua glória, nos encoraje a viver para Ele, que nos encoraje a viver como uma resposta desse sacrifício maravilhoso em nosso favor. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus. Amados, nós vamos agora responder a pregação. Convido aqui à frente nosso irmão presbítero Esdras, que irá nos conduzir neste momento de declaração de fé. Nossa irmã Bianca projetará ali a nossa declaração de fé. Irmãos, nós sempre temos o costume de respondermos à pregação no culto declarando a fé, e costumeiramente nós temos recitado já há um bom tempo o credo apostólico, né? Ao contrário do que o nome sugere, o credo dos apóstolos ele não foi escrito pelos apóstolos, né? Pelos 12 apóstolos e Paulo, que Jesus escolheu, mas reflete a fé dos apóstolos, né? Esse documento ele aparece no século II, mas ele atinge a sua forma final por volta do século IV, século V. Mas o credo apostólico ele é o primeiro documento escrito de fé da igreja, e ele é extremamente conciso, né? Ele tem declarações concisas, creio no Espírito Santo, por exemplo. Mas a igreja, ao longo dos séculos, ela foi melhorando, ela foi tornando mais detalhadas as suas declarações de fé. E depois do credo apostólico, a igreja produziu um outro credo chamado de credo niceno. Ele foi produzido, ele ganhou a sua forma final no ano 325 para responder a algumas heresias. Então, o segundo parágrafo do credo dos apóstolos, que fala sobre Jesus Cristo, creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, ele é aumentado no credo niceno para responder a algumas heresias daquela época. Então, nós vamos recitar, nesse domingo, o segundo parágrafo do credo niceno, que vai ser aí
vai ser projetado. Vamos ficar de pé, então, para confessarmos a nossa fé, hoje em que pensamos de maneira mais distinta na ressurreição de Jesus Cristo, nós vamos confessar com mais detalhes a nossa fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Pode passar aí, vamos tentar ler todos a uma só voz. Vamos confessar a nossa fé. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Amém. Amém.